Nesse vídeo eu quero falar sobre 2025. Você já parou para pensar quais são os seus desafios para esse ano que está entrando? Por incrível que possa parecer, já estamos no final do ano e a gente sabe que quando chega nessa época, a gente já começa a fazer uma série de balanços, uma série de reflexões, e essas reflexões muitas vezes colocam na mesa coisas que deram certo, coisas que ainda estão no caminho, mas também tem muita coisa que não deu certo, ou muita coisa que não se resolveu. E aí quando você faz essa ponte, essa transição para 2025, né, a gente sempre alimenta aquela esperança, né? Esse ano será diferente, onde eu vou ganhar mais dinheiro, vou ter bons relacionamentos, minha vida vai mudar. E aí a gente, né, até escolhe uma cor para passar a virada do ano, para ter uma energia boa, né? A gente faz aí uma série de simpatias, né, para que o ano de 2025 seja maravilhoso. E aí você vai se deparar com uma coisa que acontece nos outros anos também. Você faz tudo do mesmo jeito. As simpatias, né, a cor para o ano, faz um balanço naquele final de ano, vira o ano e as coisas continuam as mesmas, né? Muitas vezes a gente entra numa perspectiva de que tudo vai ser diferente. Mas aí a gente também se depara com o seguinte: o que eu estou fazendo para que as coisas sejam diferentes? Né? Como eu encaro os meus desafios de 2025? Eu tenho certeza que de vários desafios que você tem, e só você que está assistindo esse vídeo conhece esses desafios, porque você conhece a sua realidade, o que você vive hoje, as suas dores, os seus dramas, né? Só você sabe o quanto você está caminhando, o quanto você está sofrendo, ou até mesmo abrindo mão de determinadas coisas para chegar onde você realmente quer. Só você conhece essa realidade, mais ninguém, né? Agora, quando a gente olha para o futuro, para 2025, por exemplo, a gente tem a ideia de querer um ano melhor. Mas você está fazendo coisas diferentes para ter um ano diferente? Se você fizer uma retrospectiva dos últimos anos, o que você fez de diferente para tornar a sua vida diferente? Porque é muito comum a gente querer que as coisas aconteçam na nossa vida sem que haja uma mudança, sem que haja uma transformação, sem que haja realmente reflexões profundas no que tange pontos que vão envolver o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal, até mesmo a sua própria espiritualidade. Como você está lidando com tudo isso? Como é que você está lidando com as coisas que acontecem repentinamente e que muitas vezes te deixam muito triste, muito chateado, chateada? O que você anda fazendo para realmente ter uma vida melhor? E claro que 2025, se a gente parar para avaliar, né, todas as coisas que a gente vem fazendo, elas vêm acontecendo na nossa vida de acordo com uma coisa que você precisa de mudar o quanto antes, que é isso aqui, ó, a nossa mente. Mudar toda a estrutura de pensamentos é uma das coisas que talvez seja a mais importante e talvez seja o maior desafio que você vai ter em 2025. Marcelo, por que é o maior desafio? Por uma questão muito simples. Você fazer uma mudança de pensamentos não é algo tão simples, porque você tem que mudar uma série de coisas, você tem que enfrentar muitas vezes coisas que você alimentou mentalmente durante muitos anos e talvez até muitas décadas, somatizando pensamentos que têm a ver com seus pais, com a sua família, com o meio em que você está, com o meio social na qual você está inserido, e tudo isso vai formando o que você é hoje. Mas para que você tenha uma vida diferente, você vai ter que fazer as coisas de forma diferente. E tudo começa aqui nos nossos pensamentos. Quando eu penso diferente, quando eu mudo essa estrutura de pensamento, eu consigo, de fato, fazer diferença. Marcelo, por que então nós temos dificuldade em fazer todas essas mudanças dentro da nossa mente? Por uma razão também muito simples. Às vezes, tudo isso, essas mudanças de pensamento, essas mudanças da forma de pensar diferente, muitas vezes está atrelada também a estruturas físicas, ou seja, o que eu quero dizer é o teu cérebro, as sinapses, né, que ocorrem no teu cérebro, elas estão de acordo com as estruturas de pensamento. Muitas vezes, para que você consiga
efetivamente ter mudanças mais profundas nos seus pensamentos, você precisa mudar essas sinapses. E às vezes elas estão tão cristalizadas naquela mesma posição em que você simplesmente não consegue mudar porque você já criou uma estrutura antiga. E às vezes, para você mudar essa perspectiva, você tem que mudar essa estrutura já antiga, com novos hábitos, com uma nova forma de pensar. E manter principalmente essa forma de pensar. Porque à medida em que você mantém, você reforça esse novo hábito, você banca este novo hábito, o que vai acontecer? Aquela estrutura antiga de sinapses vai começando aos pouquinhos a querer se desconstruir e formar novas sinapses. O que eu quero dizer é formar novas redes neurais para que aquele novo hábito mental, para aqueles novos pensamentos possam realmente se solidificar dentro de você. Então, muitas vezes eu preciso do quê? De ter persistência na mudança dos meus pensamentos. Isso é muito importante. Acima de tudo, não só persistência, mas eu posso também fazer, por exemplo, algumas técnicas de mudança que ajudam, por exemplo, a autoaplicação de Reiki, principalmente na região da cabeça, ajuda muito nesse processo de reestruturação das sinapses, da desconstrução de sinapses antigas e de sinapses novas. O tratamento com a cromoterapia, a aplicação, por exemplo, da cor violeta é interessante, porque a cor violeta vai fazendo com que tenha uma força energética, magnética, que também contribui nessa desconstrução dessas sinapses antigas e ajudando a fortalecer as novas sinapses. Ela contribui nesse processo de transformação interior. Então são coisas que você precisa de compreender que à medida em que eu vou buscando mudanças internas, eu preciso ter consciência de que essas mudanças elas vão demandar um certo tempo. E para que eu entenda isso, eu preciso fortalecer os meus novos pensamentos. Todo dia, né, sempre que possível, alimentar os teus sonhos, alimentar aquilo que faz bem para sua mente, sabe? Pensamentos mais construtivos, pensamentos mais elevados, estruturas mentais que realmente te ajudem, né? Quando eu falo de estruturas mentais, é o conjunto de pensamentos, né? A gente nunca aprendeu desde pequeno a ter domínio sobre a nossa própria mente. A gente só começa a pensar nessa ideia quando já estamos na fase adulta e que muita coisa a gente já absorveu. Só que a gente começa a ter consciência que tudo aquilo que a gente absorveu já não serve mais. Por isso que agora, para 2025, talvez o seu novo desafio seja desconstruir tudo aquilo que você tem mentalmente e começar a fortalecer dentro de você novos padrões mentais, mais condizentes com aquilo que você realmente quer, com aquilo que realmente você deseja, com aquilo que é o seu novo eu. Por isso que autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, a parte espiritual, ela é muito importante para que você então dê continuidade e ao mesmo tempo fortaleça novos padrões. Então, tudo demanda de um tempo e eu preciso muitas vezes usar de alguns recursos magnéticos, energéticos, para, como eu falei, o Reiki, a cor violeta, que ajudam você nesse processo de mudança. Então é sobre isso que eu queria falar, sobre esse novo desafio para 2025, que é um desafio interno mesmo, um desafio de autotransformação que começa com os nossos pensamentos. A maneira como nós pensamos, construímos a nossa realidade. Então, que realidade você quer na sua vida? Essa é a pergunta que você tem que se responder. Quando você tiver a resposta, você consegue efetivamente ter mais facilidade e mais persistência em alcançar aquilo que você realmente quer. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente sabe que para isso tem que ter resiliência. Eu vou deixar aqui em algum lugar aqui o link para você acessar um vídeo que eu falo sobre isso, inclusive, de como ter mais resiliência, como você pode trabalhar tudo isso. E o outro também que fica aí como sugestão, tá bom? Então, um grande abraço para você e te espero no próximo vídeo. Até mais!